Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Agora são 4h51. Estamos de volta com o seu CBN Cotidiano de hoje. Está na hora da gente falar dos nossos bichinhos. Coisa gostosa. Gente, a gente teve um reforço aqui agora na nossa equipe. Ele acabou de adentrar o estúdio. Chegou aqui, Carlos Alberto. Estávamos sentindo a sua falta, Carlos Alberto. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Eu estava ouvindo o rádio, a CBN pelo rádio do carro, estava na rua fazendo uma reportagem. Ainda bem que cheguei a tempo de fazer uma pergunta. Chegou a tempo, Gabi. E vou fazer uma confissão, tá? Vou revelar aqui, já que hoje a gente está assim... Estamos revelando. Sinceros, esse é um dos quadros favoritos de Carlos Alberto Silva. Olha aí. Obrigado. Mais uma revelação. Estou cheio de revelações por aqui, viu? Gente, a gente vai falar sobre os nossos bichinhos, é o Clube Pet CBN, que está chegando agora. A Tatiana Saque está na ponta da linha, nossa médica veterinária, nossa comentarista do mundo animal. Obrigada pela presença, Tati. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, equipe da CBN. Boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer. Hoje a gente vai falar de um assunto importante, né, Tati? Verãozão tá chegando. Tudo bem que a gente está passando por uma pequena frente fria, mas já passamos por algumas ondas de calor importantes e o verão tá só começando. Ainda tem muito sol pela frente. Vamos falar de hidratação dos nossos bichinhos? Hidratação dos nossos pets. A gente, eu falo que beber água, né, ingerir água é um hábito tão natural e tão espontâneo que às vezes a gente não se dá conta da importância dele nas nossas vidas. E a gente tem que tomar cuidado para se manter hidratado nesse calorzão e manter os nossos pets hidratados também. Muita gente não imagina da importância da água. A gente sabe que a água é importante, é fundamental, mas de que maneira, Tati, isso pode interferir na saúde dos nossos bichinhos? Não oferecer água na quantidade adequada ou na temperatura adequada tem diferença? Na verdade, o que a gente tem que estar sempre preocupado é com a qualidade da água que a gente oferece para o nosso pet, né? Assim, uma água de preferência limpa, filtrada, não necessariamente uma água mineral, mas uma água de boa procedência, né? Porque às vezes a gente recebe as águas aí um pouco turvas, um pouco estranhas. Então a gente tem que se preocupar realmente com a qualidade da água e com a quantidade de água que o nosso pet está ingerindo. Porque o que a gente percebe, assim, que numa condição normal de saúde, né? Se o animal está bem de saúde, se ele está saudável, ele vai fazer a ingestão de água dele de forma espontânea e natural, e a gente quase nunca precisa se preocupar. Mas a gente também tem que ficar atento com os pets que não gostam de beber água, porque existem, e não são poucos, animais que não sentem muito interesse por se hidratar, por beber água. Os gatos são um grande exemplo disso, então a gente tem que ficar atento com isso, qualidade e quantidade. Entendi. Tem alguma medida que a gente pode ter, Tati? Por exemplo, você falou aí que tem alguns bichinhos que não gostam muito de tomar água. Como que eu observo isso? Porque às vezes o tutor não tem nem essa percepção, né? Acha que é algo tão natural, como você mesma disse, mas aí bota lá o potinho de água do seu bichinho de estimação. Tem como fazer alguma medida, ficar atento de alguma forma para saber se ele está se hidratando de maneira adequada ou não? Tem, com certeza. Assim, a gente tem que, em média, um cão ou um gato, eles ingerem em torno de 40 a 50 ml de água por quilo de peso. Então, se a gente fizer a conta com 50 ml, um animal de 10 quilos vai precisar ingerir ali 500 ml por dia, né? Então, a gente, quero ver quanto que meu animal está bebendo, né? Então, eu posso fazer uma medida padrão ali, que eu sei que tem 500 ml ou que tem 1 litro, e vou avaliar ali no período de 24 horas o quanto que sobrou daquela vasilha, né, o quanto que ele tomou. Então é uma forma de você conseguir avaliar. Isso vale muitas vezes para quem tem só um pet em casa, né, porque quando a gente tem mais de um fica um pouco mais difícil. Às vezes tem a galera toda lá, tem 2, 3, né, e eles compartilham às vezes, né. Exatamente. Agora a gente pode observar assim a frequência com que esse animal vai até o pote de água, né? Se ele vai muito, se ele vai pouco, se ele fica muito tempo lá ou não, se ele sai logo, né? Então tudo isso são indicativos, né? De como que está a ingestão de água desse animal. Eu só vou exemplificar assim. Eu comprei uma fonte para os meus gatos, tem um
pouco tempo, assim, menos de um ano. A ingestão de água deles mudou, assim, absurdamente depois que eu coloquei a fonte, porque os gatos gostam de água em movimento. Então, eles se adaptaram super bem e têm ingerido muito mais água do que ingeriam antigamente. Gabi, Tati, uma cena que eu vi... Boa tarde, Tati, Adalberto aqui, tudo jóia? Boa tarde, Adalberto. Olha, uma cena que eu vi recentemente na rede social, Gabi, no TikTok, aí de uns vídeos que viralizaram, Tati, mostrando os tutores dando picolé. Eu ia perguntar isso agora, pra cachorro. Se pode. Aí eu fiquei na dúvida, pode ou não pode? O que teria nesse picolé que fosse ser permitido, Tati? Eu ia perguntar isso agora também, Adalberto, porque no calor, a gente vê também às vezes no calçadão, né? Você tá andando no calçadão, às vezes vê um dono de um bichinho de estimação, do cachorrinho, compra um picolé pra ele, outro pro pet, dá lá, os dois, chupando picolé. Bom, então, aí são duas coisas diferentes, né? Assim, a gente pode dar o picolé pro animal, desde que a gente faça um picolé para ele. A gente não precisa ser necessariamente um picolé, mas você pode fazer uns cubos de gelo de gelo saborizado de frango, um caldo de frango congelado. Você pode fazer o próprio patê de cachorro, você pode congelar e dar pro animal comer para ele se refrescar. Coisas específicas, frutas que têm uma boa concentração de água, tipo melão, melancia, você pode dar pros cães, né? Os gatos não costumam gostar tanto. Agora, o picolé mesmo, o nosso picolé para os animais, aí já é contraindicado, porque costuma ter um alto índice de açúcar, e aí o açúcar, ele realmente é contraindicado para os pets. Tati, agora e as consequências da desidratação nos animais? O que acontece com eles que a gente pode observar? Opa, meu bichinho não está tomando água adequadamente. O risco para a saúde deles, qual que é? Então, a desidratação, ela pode variar de leve a grave, né? Normalmente, assim, desidratações graves vão ocorrer junto com doenças, junto com algum tipo de doença específico. Por exemplo, um animal que está com uma diarreia muito importante e está perdendo muito líquido nas fezes, ou que está vomitando muito, né? O vômito é um fator que desidrata muito o animal, e a desidratação para o nosso corpo, que é feito em torno de 60% de água, ela pode inclusive ser fatal, né? Mas assim, antes disso a gente tem ali alguns sinais de que o animal pode estar desidratado. Aí você pode perceber, por exemplo, a boca muito seca, né? Você vai levantar ali a gengiva, vai ver que aquela gengiva não está lubrificada. Às vezes os olhos ficam um pouquinho mais profundos, a pele perde um pouco da elasticidade, mas isso são coisas muito sutis que eventualmente o tutor pode não se dar conta, né? Mas o veterinário, muitas vezes só de bater o olho ali, ele já percebe algum grau de desidratação. Mas realmente, assim, a desidratação, ela pode vir até a ser fatal, né? Então, a gente tem que manter a hidratação ou de forma natural, ou se o pet estiver doente e precisar de uma assistência, fazer uma internação para hidratá-lo. Ou seja, ficar bem atento mesmo, calorão tá chegando, né, Tati? E fica sempre importante aquelas dicas, né? Vai sair com o pet, no calor, fica atento à temperatura, porque eles não usam sapato, né? Então pode queimar a patinha também. São cuidados importantes no verão, né, Tati? Com certeza, temos que cuidar das patinhas também. Eu tenho visto muita gente andando com um cachorro 11 horas, meio-dia, aquele sol a pino, assim, e o pet passeando na rua, no asfalto, e a pessoa de tênis e o cachorro descalço. É complicado. Tati Sack, nossa comentarista do nosso Clube Pet CBN, muito obrigada pelas orientações. Vamos ficar todo mundo atento à hidratação dos nossos bichinhos em casa, né, Tati? Isso aí. Água fresca, água limpa e sempre monitorando se o pet está bebendo ou não. Tá joia, Tati. Obrigada, viu? Mais uma vez, semana que vem tem mais. Eu que agradeço. Até a próxima quarta.